Olá a todos e todas, todes. Sou Célia Santana Silva, professora da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, campus 2, em Alagoinhas, e participo, né, componho essa chapa para a Ampul biênio 2021-2023, intitulada, né, na verdade, nossa chapa expressa os princípios, né, que nos move, que é Ampul na unidade na diversidade e na luta. Esse convite, essa participação está muito ligada à minha trajetória enquanto professora da educação básica, enquanto professora da universidade, onde atuo enquanto professora de estágio supervisionado. Então, a minha relação com a educação básica ela é muito estreita, né? Também coordenei o PIBID, sou professora do Prof. História da UNEB, e essa minha trajetória, acredito que ela dialoga, né? E a minha aceitação em participar dessa chapa é exatamente porque os meus companheiros, né? Como já foi dito anteriormente, e eles pensam, né? Que a função que eu vou ocupar, que é a tesouraria, ela é muito mais, ela ultrapassa, né, por conta, inclusive, do envolvimento que nós temos e que essa chapa se propõe, para além de rotinas de crédito e cobrança, pois, né, como vocês podem observar na nossa carta-programa, nós pensamos o financiamento a partir de alguns itens, dentre eles, lutar para a retomada e expansão do financiamento público da ciência, sem qualquer tipo de discriminação frente à historiografia e às humanidades em geral, ampliar a base de associados e associadas por meio de campanhas permanentes e de ações coordenadas com as seções estaduais e grupos de trabalho, oferecer cursos pagos para não associados e associadas com valores acessíveis para esses associados e associadas, além de buscar parceria com outras sociedades científicas e da sociedade civil para o cofinanciamento de ações de interesses comuns. Então, a minha participação, né, eu acredito muito, né, nos princípios que regem essa chapa, acredito muito nos companheiros, né, que me convidaram para compor, né, essa frente, porque, na verdade, diante do cenário que nós estamos iniciando, é necessário que a Ampul se repense, né, garanta o que já foi conquistado, mas também que apresente proposições para enfrentar um cenário tão desastroso para os professores da educação básica, para os professores das ciências humanas e especificamente para a história. Então, acredito, né, e gostaria que vocês acreditassem também nas nossas propostas, no nosso engajamento e na nossa seriedade, nosso compromisso com a associação, né, tão séria e tão respeitosa que é a Ampul, que vem ao longo desses 60 anos se mostrando como um espaço de diálogo, de trocas e, principalmente, de fortalecimento de narrativas sobre o que acreditamos, sobre o que nós pesquisamos. E isso não é simplesmente achismo, mas é simplesmente defender o que nós trabalhamos, né, os nossos instrumentos, que são as fontes, que são as pesquisas, que são exatamente o que compõe, né, a nossa trajetória. Então, contamos com vocês e agradeço muito esse voto e essa confiança no que nós representamos aqui, que é unidade na diversidade e na luta. Olá, eu sou Cristina Meneghello, sou professora do Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, há mais de 20 anos, filiada à Ampul há mais de 30 anos. Eu tenho em altíssima conta a importância da nossa associação. Eu tive a oportunidade de presidir a Ampul São Paulo já faz tempo, entre 2012 e 2014, e tenho clareza da importância da Ampul e no quanto ela pode avançar como uma associação representativa e que tem impacto sobre o debate público da história.
A minha contribuição nessa diretoria, pela chapa Unidade na Diversidade na Luta, eu a vejo como dividida em 3 partes. Eu acho que eu posso contribuir muito para a questão do ensino de história. Eu tive a oportunidade de implementar na minha universidade o mestrado profissional em ensino de história, o Prof. História, fui coordenadora dele por 5 anos e também fui da Comissão Acadêmica Nacional. Eu acho o Prof. História uma experiência exitosa, uma experiência maravilhosa que necessita do apoio, da proteção da AMPU, para que continue se desenvolvendo nas 39 instituições de ensino superior, por trazer o professor da educação básica de volta para refletir sobre ensino de história e para refletir sobre a sua própria prática. A Prof. História é uma experiência fantástica e que abre caminhos para que a universidade entenda e compreenda a contribuição da educação básica para a universidade. A minha área de pesquisa é em patrimônio. Eu trabalho em especial com patrimônio industrial e com patrimônios difíceis, e acho que essa é outra das frentes necessárias na AMPU. O trabalho do historiador na área do patrimônio, na área dos museus, na área dos arquivos. Com a nossa profissão agora aceita como profissão, mas ainda nós precisamos lutar para que o historiador esteja presente nos órgãos de preservação de patrimônio, nos museus, como cargo de historiador. Eu acho que a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso, muito carinhoso para essa inserção. E, por fim, acho que boa parte das pessoas conhece o meu trabalho na coordenação da Olimpíada Nacional em História do Brasil, da ONHB. Eu tenho a honra de estar nessa coordenação desde o começo, desde 2009, e esse contato, né, nessa forma revolucionária de discutir como se pode ensinar história e a forma como nós trabalhamos todos esses anos com a formação de professor, me dá clareza para entender a importância da AMPU nas mídias digitais. Eu me sinto preparada para contribuir na ampliação do discurso da história, né, e da produção do conhecimento de história, inclusive para públicos que não são os públicos escolares, mas para os públicos mais amplos, de fora da nossa bolha. É por isso que eu acho que, estando nessa chapa, formada na maioria por historiadoras, né, pensando uma comunicação ágil, comprometida com as causas antifascistas, antirracistas e antimisoginia, nós podemos fazer a AMPU valorizar o que ela tem de bom e trazer muita coisa boa também para essa nova diretoria. É isso. Escolha a nossa chapa 2. Olá, eu sou Juliana de Andrade, sou professora de Metodologia do Ensino de História na Universidade Federal Rural de Pernambuco, e é com muita alegria que eu venho aqui, né, falar um pouco da felicidade de participar da chapa, né, que tem como elemento norteador, né, a presença significativa de mulheres e uma gestão colegiada e participativa. O meu papel aqui na chapa, né, é um papel ligado a uma articulação que vem por muito tempo, né, com o GT Nacional de Ensino de História, para a gente representar as pautas ligadas ao debate, né, do campo de ensino de história, que envolve as discussões ligadas ao currículo, às políticas públicas voltadas para livro didático, formação de professores e a educação básica em geral. Então, a minha chegada nesse grupo está muito ligada a esse longo histórico que o GT Nacional de Ensino de História tem, não é, de se articular para ocupar este lugar na diretoria, que representa, não é, o lugar do debate, o lugar da proposição, o lugar de articulação de pautas. Então, é com esse objetivo, né, que me encontro e me faço presente nesse grupo. Dizer também que esse grupo,
não é? É um grupo que reuniu, ao longo de 3, 4 meses, um número significativo de apoiadores, de diferentes coletivos, para montar uma carta-programa. E essa carta-programa materializa esse espírito coletivo que a Chapa 2 tem, né, na sua identidade. Essa carta-programa também, no campo do ensino de história, revela um pouco de como nós, né, entendemos, encaramos as questões relacionadas ao ensino. E aí, né, não dá para a gente conversar ou destacar todos os elementos, mas eu gostaria de destacar 3 deles que são bem preponderantes na nossa futura gestão. Um deles, né, eu acho que o primeiro deles, quem tiver a oportunidade de ler a nossa carta-programa, é o relacionado ao fortalecimento do fórum, né, das licenciaturas ou o fórum das graduações. Ele, né, é um espaço que precisa ser fortalecido. Nós precisamos nos conhecer, entender, né, como é que está funcionando esses cursos, quais são os seus problemas, fazer esse diagnóstico, né? Então, o nosso objetivo na segunda secretaria é fortalecer esse espaço e fortalecer as ações que vêm sendo desenvolvidas. 2 outras ações que são propostas, né, e que também dialoga já com o que é feito pela entidade, pelos diferentes coletivos, mas que, no nosso entender, merece uma organicidade, são, né, os debates ligados às políticas públicas voltadas para a educação básica e para o ensino de história. E é nesse sentido que nós, né, da Chapa 2, organizamos, né, um espaço orgânico que se chama Observatório das Políticas Públicas para o Ensino de História, que vai agregar e articular esse debate que encontra-se de forma difusa, né? É um espaço de escuta atenta a todas as questões que estão sendo pautadas por diferentes coletivos e GTs. Um outro espaço que a gente está nomeando, né, que é considerado bastante importante, se dá no campo do Observatório das Políticas Públicas, né, que seria o Observatório da Educação Básica. Esse observatório, ele está, né, extremamente relacionado a esse movimento de articulação que a entidade já faz, mas que merece um pouco mais de atenção, que é com as entidades científicas que lutam em defesa da educação básica. Então, eu convido a todos e todas e todes, como, não é, uma jovem professora que, não é, nunca concorreu a nenhum cargo da gestão da ANPU nacional, mas que tem uma longa trajetória nesta entidade, né, no aspecto local, a conhecer a nossa proposta e votar na Chapa 2.